Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, pastor Ademir, de volta para mais um vídeo, tá bom? Tá chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal marcando o sininho das notificações, dá o seu joinha porque ajuda bastante, tá certo? E vamos aqui acompanhar, na verdade, né, um trecho de um vídeo do pastor Adriano Gama, que é pastor das Igrejas Reformadas, né? Um videozinho que ele fez aqui no Instagram, onde ele fala justamente sobre a questão do aborto, né? Fala contra o aborto e, consequentemente, contra o PT e a esquerda que apoia essa pauta de aborto. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês e depois eu vou comentar alguma coisa, tá bom? Então vou colocar aqui no próprio celular mesmo, certo? Não é novidade alguma que a esquerda ela tem um programa anti-vida, especificamente falando, um programa pró-aborto. E não é novidade, como membro da esquerda, o projeto pró-aborto do PT. Agora, o que espanta é o ex-presidente Lula, ele assumir de forma tão escancarada o compromisso com a descriminalização do aborto, sabendo que o nosso país é um país predominantemente cristão. E como cristão, nós preservamos a vida desde o seu princípio na concepção, desde a vida intrauterina. Mas o nosso ex-presidente, ex-encarcerado, ele está agora falando aos quatro ventos o que vai fazer quanto à pauta do aborto. Ele vai descriminalizar o aborto. Então eu fico pensando na incoerência de cristãos que dizem que vão votar no PT e votar no seu suposto candidato, o ex-presidente Lula. É incoerência. Cristão que é cristão, ele não apoia projetos, pautas e ações abortistas. São contra. Deus, ele dá a vida e só Deus pode tirar a vida. E o aborto é um assassinato, é atacar a vida desde o seu princípio. Um cruel tipo de assassinato. Sendo assim, cristãos que dizem apoiar o PT, que vão apoiar o presidente Lula, são cristãos que não são cristãos de fato. São cristãos que irão apoiar uma agenda abortista. Ouça o que o próprio presidente Lula ele falou. Depois desse vídeo aqui, eu deixo aí com você esse rápido vídeo onde ele assume seu compromisso de descriminalizar o aborto no Brasil. Aqui no Brasil, por exemplo, Martim, as mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, e para Berlim procurar um aborto, e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. O que não dá é a lei exigir que ela tenha. Essa lei não exige cuidar. Então, nós ainda precisamos avançar muito. E eu acho que nós é que temos que assumir essa discussão. Tentando fazer a sociedade evoluir e não compartilhando do retrocesso, sabe, que a gente tem nessa discussão. Pois é, vocês viram aí, pessoal? Não é? Parabéns aí ao pastor Adriano Gama por estar divulgando, né, vídeos assim, mostrando justamente, né, a loucura que representa todo o pensamento da esquerda. Mas é importante a nossa reflexão aqui, tá bom, a partir desse videozinho, porque existe, infelizmente no nosso país, não é, muitos, não é, existe no caso o pensamento, digamos assim, de que é possível o cristão, não é, ele ser de esquerda, ele se alinhar à esquerda, às pautas progressistas. E inclusive cristãos acabam tanto apoiando pautas de esquerda que acabam até votando no PT, votando em partido de esquerda, não é? Em candidatos de esquerda, ou então os da terceira via, né? A terceira via que já esfriou, mas terceira via. E como isso é importante, né? Como o pastor Adriano aqui falou, não é? Esses que se dizem cristãos e que apoiam tais pautas não são cristãos de fato, então são falsos cristãos. E eu queria deixar isso bastante claro. Eu concordo 100%, não é, com aquilo que o pastor Adriano falou aqui nesse vídeo,
e com outros vídeos também, tá bom? 100%, certo? E digo de maneira muito clara, tá? Isso para mim não é uma questão que está em dúvida. Não está em dúvida. Porque as pautas, a filosofia de esquerda, tá? As posições de esquerda nesse sentido são diametralmente contra a palavra de Deus, tá bom? Elas ferem os princípios da lei de Deus. Então esse é o fato. Esse é o fato. Corrupção há na política de maneira geral. Ninguém pode ficar com aquela ilusão de purismo, imaginando que a política tem que representar nesse sentido um aspecto de santidade. Não vai rolar. São pecadores, não é, se organizando, buscando poder. Então aí nesse meio haverá corrupção. Mas esse não é o ponto máximo, não. O ponto é compreender que existem agendas. Essas agendas são claramente contra a família, contra a igreja, contra a liberdade individual, tá? E pessoas que se dizem cristãs estão se aliando, não é, a pautas de esquerda, se aliando nesse sentido a partidos como o PT e outros partidos de esquerda, tá? Como também a personalidades, não é, ou a suposta terceira via, que já esfriou, como eu falei, não é, são todos falsos cristãos. São falsos cristãos, tá bom? Eu não vou dizer nada sobre aquelas pessoas que não têm conhecimento, não têm acesso a muitos cristãos bem humildes, que não têm conhecimento, não têm condições de compreender essas coisas, entender essas nuances da esquerda. Não entendem o que é comunismo, o que é marxismo, não entendem nada disso, não percebem a malícia ideológica, política por detrás de tudo isso aí. Eu lamento por isso. Não é? Isso é o resultado justamente da própria esquerda, que quer realmente a ignorância do povo. Essa é a realidade. E, lamentavelmente, muitos, não é, de nossa população, muitos cristãos acabam sofrendo com a ignorância, com o analfabetismo. Infelizmente, essa é uma realidade dura do nosso país. Não é? É um verdadeiro crime observar as pessoas sendo entregues à ignorância. É lamentável. Mas, tá, a esses que não têm conhecimento, eu entendo. Eu oro por eles, sabe? Assim, eu realmente tenho misericórdia e procuro explicar a quem eu posso. Mas aqueles cristãos, não é, mais jovens, que têm acesso, não é, a conhecimento, à escola, à internet, à informação, a universidades, esses aí, serem pessoas que apoiam pautas de esquerda, serem esses lacradores, não é, cebosos que vivem aí lacrando contra o atual presidente, falando suas besteiras, certo? E assumindo a fala, o discurso da esquerda, eu vou dizer, e se ofenda se quiser, se achar ruim, abandona o canal, vai para outro canal. Eu vou dizer logo, tá bom? São falsos cristãos. Quem sabe o que a esquerda é, o que o comunismo representa, o que o marxismo significa e ainda assim apoia, são falsos cristãos. E aqueles que dizem que não apoiam, não, eu não sou marxista, não, eu não sou comunista, não, nada a ver com isso. Eu só não quero, não é, o atual presidente. Não é? Eu sou contra ele, eu odeio porque ele é um genocida. E esse blá 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 é pauta de esquerda, é discurso, é narrativa de esquerda. A realidade é essa. Esse é o ponto, tá certo? Esse é o ponto. É incalculável o tanto de pessoas que morreram por conta de corrupção, não é, de desvios de dinheiro público em governos nesse sentido que são esquerdistas. Não é? Não tem como contar isso aí. E muitas pessoas querem dar desculpa ainda. E eu digo logo, não só aos que obviamente já estão abraçando a esquerda e cristãos que dizem vou votar no PT. Não é? Se você tem consciência das coisas, não é? Tem acesso à informação e ainda volta, você é um falso cristão. É completamente incoerente. Esse é o fato aqui. E aqueles que se dizem cristãos, que dizem não vou votar no PT porque o PT é um partido corrupto, não é? Eu não quero votar no partido corrupto, mas não é, vai de alguma maneira se manifestar contra o atual presidente, apoiando a suposta terceira via, são hipócritas do mesmo jeito. Tá bom? Falsos cristãos do mesmo jeito. Por quê? Porque a terceira via não é contra o aborto. A terceira via é formada por um monte de pessoas abortistas, não é? Por um monte de maconheiros. A realidade é essa. Tá? A terceira via é justamente assim. Não é? Esse povo liberal aqui no Brasil, infelizmente, certo, tem essa mentalidade, não é? Liberalista até, sabe, o extremo. Não é? Até o extremo. Certo? Eu sou um cristão e sou conservador. E para mim não faz sentido, não é, eu ser um cristão e não ser conservador. Não faz o menor sentido isso aí. Tá? É uma aberração, é uma distorção. Não corresponde, não é, a uma consciência cristã verdadeira e coerente. Tá certo? Não, um cristão não deve votar porque gosta de A ou B. Não tem nada a ver com o nosso gosto pessoal. Tá bom? Um cristão não deve, nesse sentido, participar da vida pública votando ou apoiando algum candidato porque gosta da cara dele, porque gosta do seu discurso. Não, isso não tem nem que nos agradar. Tanto faz como tanto fez, não é? Ninguém está aqui para eleger, por exemplo, um santo. Não é esse o objetivo,
Temos que parar com essa loucura purista com relação à política e admitir a realidade. São pecadores lutando por poder. Eu preciso, então, observar de maneira bastante coerente e lógica quais desses aí me oferecem menos perigo. Tá? Então, quando eu faço essa análise, sendo coerente com a lei de Deus, com os mandamentos do Senhor, eu não tenho como negar, não é, que tipo de apoio eu devo prestar, tá bom, ao meu país e em quem eu devo votar. Eu não tenho que dizer nome de ninguém, tá? Para bom entendedor, minha palavra basta. Só sei de uma coisa, que apoiadores de partidos e personalidades socialistas, não é, marxistas, não são cristãos de verdade, são falsos, não é? E os da terceira via também são marxistas, também são progressistas, são falsos, beleza? Fica aí o recado. Então, tenha paciência, tenha juízo, raciocine, compare, tá? Não vá na narrativa da esquerda. Cuidado com isso. Seja coerente com a sua fé, seja coerente, não é? Não caia nessa tolice que as pessoas querem ensinar aí. Não, separa a fé da política, separa a fé da política. Isso é hipocrisia, é mentira. Você não coloca a sua fé no bolso, não é, quando você vai para uma universidade, e nem muito menos quando você vai optar por um candidato. Não caia nessa ilusão, tá bom? Você é um cristão, não importa onde você esteja. A única divisão que existe é em termos de esfera. A igreja não deve intervir na esfera do Estado, mas você é um cidadão que é um cristão. Então tenha coerência com os princípios da sua fé. Tá bom? Deus abençoe, pessoal. Valeu. Vamos ter consciência. Tá? Esse é um ano importante, um ano eleitoral. Então pense, seja coerente com o Evangelho. Valeu.